Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, e dá outras providências. Eu sou o professor Gustavo Borges e vou ler com vocês alguns artigos, alguns parágrafos ou incisos desta lei. Vamos começar então. Esse plano, no artigo 1º, informa a vocês que ele tem vigência de 10 anos. Então, se ele foi sancionado em 2014, ele termina agora em 2024. E aí nós vamos perceber que todas as estratégias criadas aqui para desenvolver o nosso processo de educação nacional, ele tem um escopo que não nasceu em 2014, né? A gente pensar que o nosso primeiro processo de alfabetização nacional, de preocupar-se com o currículo nacional, ele data de 1932 no governo de Getúlio Vargas. Então tem toda uma história aí dos pioneiros da educação, aí passamos pela criação de várias LDBs, até chegar na nossa última, no governo de Fernando Henrique, que é de 96, até chegar no governo da Dilma, e vamos ver o que ela, em 2014, ela sanciona nessa lei, qual que é o propósito dela, né? Então vamos lá. Já sabemos então que ele tem vigência de 10 anos. O artigo 2º mostra as diretrizes, e as diretrizes são 10, tá? Então são 10 as diretrizes. A primeira, erradicação do analfabetismo. A segunda, universalização do atendimento escolar. A terceira, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação. Quarta, melhoria da qualidade da educação. Quinta, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Sexta, promoção dos princípios de gestão democrática de educação pública. Sétimo item, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica no país. Aqui entram os institutos federais, né? Oitava, estabelecimento da meta de aplicação dos recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão como padrão de qualidade e equidade. Nona, valorização dos profissionais de educação. E 10ª, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Se a gente parasse a leitura aqui no artigo 2º, com esses 10 itens, a gente precisaria saber quais seriam as normas indicativas de como acabar com esse analfabetismo, que é o item 1. É um desejo bem audacioso, né, do governo. Como universalizar esse saber? Como melhorar a qualidade do profissional? Como incluir as pessoas com deficiência? E aí a gente precisaria, então, ver os detalhes disso na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que daqui a pouquinho vamos comentar, né? Que data do ano de 96. Então, aqui, o que são diretrizes? Quais são as metas que devemos alcançar, né? Onde queremos chegar? Agora, o modo seria a lei detalhada, o passo a passo, não são chamados de diretrizes, né? Nós vamos trabalhar a normatização da lei para executar isso que são as diretrizes, ou seja, o lugar para onde queremos chegar. O artigo 5º diz o seguinte: a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Então, quem vai verificar se nesses 10 anos, intervalo de 2014 a 2024, se isso que está aqui como diretriz, como meta, está sendo implantado? Quem é, então, de fato, garantidor de que esse projeto terá êxito? Primeiro, o Ministério da Educação. Então, ele criará para nós sistemas de avaliação de que será que isso deu resultado? Está correto? Segundo, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai eleger um deputado, porque eles estão vinculados diretamente às nossas ações cotidianas. Item 3, Conselho Nacional de Educação, CNE. Item 4, Fórum Nacional de Educação. Esse Fórum Nacional de Educação, ele é composto, por exemplo, por apresentações e seminários periódicos, né, de tempos em tempos, no município, depois no estado, depois de esfera nacional. Então, as melhores práticas
pedagógicas, educacionais utilizadas naquele município, depois naquela região, depois do estado, serão compartilhados de forma nacional para que a gente tenha um crescimento nivelado, um crescimento em bloco e não um crescimento manco, como denunciou Monteiro Lobato, muitas vezes em suas obras, né, em que as cidades de São Paulo cresciam num ritmo diferente da cidade de São Paulo. Cidades do interior são muito pequenas, carecem de profissionais de saúde, de educação, de mão de obra, e de repente a cidade como São Paulo ela tem essa fartura toda. Então, para a gente ter um equilíbrio nesse crescimento e todas as áreas sejam afetadas, nós precisamos de todo esse compartilhamento, essa publicidade de ações feitas na área da educação. No parágrafo 2º, nós temos a cada 2 anos, ao longo do período da vigência deste plano, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo dessa lei. Então, o que é o INEP aqui? É um fornecedor de dados para que esses dados sejam passíveis de verificação da evolução desse cumprimento estabelecido nessas diretrizes. Então, peraí, nós temos órgãos que vão verificar e órgãos que vão publicizar esses dados. No caso, o INEP tem essa segunda função. Além disso, o parágrafo 3º diz que a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE. Então, peraí, o 4º ano, anote isso aí, o 4º ano, portanto, em 2018... foi avaliado se ela deverá ser ampliada por meio da lei para atender as necessidades financeiras no cumprimento das demais metas. Então, a parte financeira será avaliada, ou foi avaliada, em 2018, depois de 4 anos. No artigo 6º, diz assim: a União proverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipal, estadual, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta lei no âmbito do Ministério da Educação. Então, a União proverá na realização de pelo menos 2 conferências nacionais, possivelmente, né, que sejam partidárias desse sentido de compartilhar as ideias, as melhores práticas educacionais que aquela comunidade do interior, depois do Estado, conseguiu efetuar. O artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 6º diz assim: o Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput, ele ampliará a execução do PNE, Plano Nacional de Educação, e o cumprimento de suas metas, e promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais. Então, o Fórum Nacional é o que faz essa ponte, né, entre o que aconteceu no município e o que acontece em outros municípios, o que acontece naquele estado e entre outros estados. Por isso que ele é o nacional, né? Perdão. Agora vamos para... deixa eu ver aqui qual artigo. Vamos para o artigo 8º, parágrafo 2º. Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, de que trata o caput desse artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e sociedade civil. Se a gente voltar num daquelas 10 diretrizes, fala em gestão democrática, em participação da comunidade. Se a gente perceber, a ideia de uma escola desvinculada da sociedade é impensável. Ela foi criada a reboque do desejo social, das necessidades sociais. A escola, ela visa não só educar o cidadão, mas visa o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, se eu dissociar a escola da sociedade, eu não exerço a cidadania e nem qualifico para o trabalho. Portanto, o parágrafo 2º está dizendo que, quando a sociedade civil se aproxima da elaboração do currículo, se aproxima do projeto pedagógico da escola, mais funcional a escola será para a sociedade em que ela está inserida. Tá? O artigo 9º fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino. Vamos lembrar que quais são os sistemas de ensino? São 3. Sistema federal, sistema estadual e sistema municipal. O sistema federal cuida do ensino superior, da educação superior. O sistema estadual cuida da educação do ensino médio, portanto, de jovens de 14 a 17 anos, né? 15, 16, 17, perdão. E a esfera municipal, o sistema municipal cuida
de crianças de 0 até 14 anos. Lembremos que a educação obrigatória, educação básica, vai de 6 anos, né? De 0 a 5 é creche, de 6 anos ensino fundamental, até 14 anos, que é o final dessa etapa fundamental. Se a gente juntar, então, o sistema municipal com o sistema estadual, nós teremos jovens estudando, crianças de 6 até 17 anos. Isso nós vamos chamar de educação básica, ela é dedicada aos menores de idade. A educação superior não é obrigatória, porque o sujeito já é adulto para escolher se ele quer a carreira profissional dele ou se ele vai se dedicar aos estudos. Muito bem. Aqui no artigo 11, no parágrafo 1º, item 1, nós vamos falar sobre o sistema de avaliação, que se refere ao CAD, produzirá no máximo a cada 2 anos, número 1, indicadores de rendimento escolar, e número 2, indicadores de avaliação institucional. Então, nós precisamos, então, de provas como o IDEB, nós precisamos de provas como o ENAD, nós precisamos de avaliações que vão averiguar a competência do profissional, da instituição, dos serviços prestados, dos objetivos alcançados, da qualidade da ementa do curso, juntamente com o desempenho acadêmico do estudante. Então, nós temos dados para o rendimento escolar e dados para a avaliação da instituição, se ela está competente nas suas ações, se ela está atingindo os resultados, né? Eu vou me formar novamente no curso de Física e agora fui convocado para fazer o ENAD. O que o ENAD avalia? Avalia a minha competência como aluno e avalia também a instituição, se ela proporciona o aprendizado adequado a que ela se propôs. E aí, qual que é o grande medo, por exemplo, das instituições? Que o aluno não vá fazer o ENAD, que o aluno boicote o ENAD, que ele deixe questões em brancos, porque a avaliação do ENAD, a nota de 1 até 5, ela é responsável também por promoções da própria instituição. A instituição deixar de ser um centro acadêmico, perdão, passar a ser uma faculdade, depois dela deixa de ser uma faculdade, passa a ser uma universidade, ela vai ganhando notas no ENAD que proporcione esse avanço. Se a nota dela cai, ela pode perder a possibilidade de atuar como universidade e ter que voltar ao status de faculdade, né? Então ela não vai poder registrar diploma mais, né? Ela perde uma série de benefícios do governo. Então é importante, né, que tenhamos esses instrumentos avaliativos. Para quem não está entendendo o que é instrumento avaliativo, imagine você formando no curso de Direito. Quando você forma no curso de Direito, você não é advogado, você é um bacharel, você estudou aquela teoria. Para você começar a advogar e ter autorização, você precisa passar pelo exame da ordem. Então, o exame da ordem é um instrumento que não é feito pela universidade, é feito pela organização, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e ela visa exatamente se esse aluno que formou ele tem condição de entender e de advogar. De repente, o índice de aprovação no exame da ordem é muito baixo, o que as universidades fazem? Elas têm que melhorar esse índice, porque senão elas não vão ter alunos matriculados, né? Principalmente universidades particulares. Muito bem. Agora vamos ler os anexos da lei, né? As metas e estratégias. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos. Então, veja, aqui é como se estivesse mandando um recado para as prefeituras, né? Então, nós temos uma meta para cumprir, então há uma interligação entre os sistemas de ensino. O governo federal ele sanciona uma determinada lei e os municípios têm que cumprir. As estratégias apontadas aqui, definir o regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e município. Então a gente tem que definir por quê? Porque cada um tem a sua competência, mas eles podem contribuir com prédios, com profissionais, contribuir para a evolução da sociedade como um todo. O item 6. Implantar até o 2º ano de vigência do Plano Nacional de Educação a avaliação da educação infantil, realizada a cada 2 anos. O item 8. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior. E 1.9.
estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem. O item 11. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado, complementar e suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais e desenvolvimento de altas habilidades. Então, peraí, do item 6 ao item 11, a gente está falando de mecanismos de avaliação, de melhorar o corpo docente, de realizar pesquisa para melhorar a qualidade do embasamento teórico ministrado em sala de aula, da capacidade de inclusão de comunidades indígenas, quilombolas e pessoas com deficiências ou transtornos globais de desenvolvimento ou habilidades. Então, parece-me que a impressão que dá é que o governo está querendo criar uma lei que abarque todos os campos de atuação, desde qualquer profissional ligado a essa área, qualquer texto utilizado nessa área, qualquer sistema dessa área, quer dizer, tudo isso tem que estar intimamente ligados com o mesmo propósito, né? Como diriam os músicos, cantando no mesmo tom. Né? Ninguém estaria fora da escola. O item 15, por exemplo, fala assim, promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil em parceria com os órgãos públicos de assistência social. Então, não é para deixar crianças sem matrícula, é isso. Né? Então, a assistência social tem que fazer uma varredura dizendo, olha, o censo diagnosticou tantas crianças nessa comunidade, está faltando aí 10% de matrícula. Então, vamos rastrear essas crianças, né? Os pais, vamos criar estratégias para que todo mundo esteja dentro da escola. A meta 2 é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, então aqui a esfera ainda é municipal, né? A garantir pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa, porque a evasão nessa etapa é grande, né? Então a meta agora é chegar até 95% de matriculados. E para isso, quais são as estratégias? Olha só a estratégia 2. Implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Então tem a BNCC para o ensino médio, você digitar no Google você vai encontrar, e a BNCC para o ensino fundamental. É importante por quê? Porque se o plano é nacional, tem que ter um currículo nacional. É por isso que, além do nacional, nós precisamos de mais horas aula para as especificidades de cada região. Uma vez que, se você pensar no Brasil como um país de extensão continental, os valores, a cultura, os processos migratórios, as plantações, o PIB, a safra, a cheia, são muito diferentes, por exemplo, no Rio Grande do Sul e no Pará. Né? Então, as festas religiosas, né? Por exemplo, no Pará, cultua-se o Círio de Nazaré. No Rio Grande do Sul, tem a dança da boladeira, por exemplo. Né? Então, assim, é completamente diferente. Então, nós precisamos de um currículo nacional comum e um currículo específico que atenda essas demandas particularizadas. O item 3, criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, que é a parte mais importante, a solidificação do conhecimento. Né? Para além dos muros, nós temos o item 5, dizendo que é necessário promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. A mesma coisa de 0 a 5 que a gente falou, né? Fazer uma varredura por meio da assistência social. Aqui também, né? É a mesma ideia, mudando só a faixa etária. O item 7, adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, identidade cultural e condições climáticas da região. Foi o que nós falamos, né? As férias, por exemplo, de quem estuda na região pantaneira, ela vai obedecer às cheias, né? Não tem como o aluno, às vezes, estudar, sendo que o rio subiu tanto. Então é necessário que as férias sejam adequadas aí também, né? Muitas crianças, inclusive, ajudam as famílias nas safras. Então aí as férias têm a ver com a safra, né? Que é o horário de mais engajamento de mão de obra. Tá? Mas é lógico que a gente já sabe, por leis que trabalhamos aqui, que uma criança trabalhar, ela tem que ter um regime que não atrapalhe o horário de escola, ela tem que ter
um cuidado do Estado em que ela entre cadastrada como um aprendiz e tem alguns benesses, como bolsa de estudo, alguma coisa ligada à CLT, né? Tem que ter um controle estatal para isso, né? Bom, o item 9, incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares do filho. Esse estreitamento entre escola e família, gente, é o sonho de qualquer educador, né? Quando o pai conhece o professor conhece o pai, quando eles são da mesma comunidade, partilham da mesma cultura, assim, os filhos passam a pertencer aos filhos da própria comunidade, né? E isso, juntando com a gestão participativa, com a democracia na elaboração do projeto pedagógico, isso tudo pode facilitar e melhorar muito, né, o ensino e aprendizagem. A meta 3 fala sobre o ensino médio, né? Então agora são a ideia de universalizar o atendimento aos alunos que têm 15, 16, 17 anos, se a gente falou que quem estava no ensino fundamental, deveríamos mantê-los matriculados a 95%, uma taxa de 95%, no ensino médio essa taxa de 85%. Né? Então a ideia é que 85% dos nossos jovens concluam o ensino médio. Veja, então assim, estamos trabalhando taxas altíssimas, mas vamos imaginar no mundo utópico se a gente conseguisse alcançar isso, né? Realmente ia ser muito bom, né, para a produção de mão de obra, produção de inteligência, produção de conceitos, saberes e pesquisas em campos universitários, teríamos mais doutores, teríamos mais mestres nas escolas, quer dizer, a sociedade com certeza seria em vantagem. As estratégias para que isso aconteça no ensino médio, né? Vamos lá. Institucionalizar Programa Nacional e Renovação do Ensino Médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagem interdisciplinares estruturadas na relação teoria-prática. Olha que interessante. Qual que é a abordagem, então, diferente do ensino médio? Interdisciplinaridade e associação de teoria com prática, né? Bom, veja que enquanto o ensino fundamental ele introduz conceitos para o aluno, o ensino médio ele relaciona conceitos, né? Isso é uma diferente abordagem, muito mais modernas, né? E além disso, ela vai contribuir com conteúdos obrigatórios que estão dentro da BNCC e eletivos, que o aluno pode escolher dentro da sua aptidão, dentro do seu gosto, né? O 5 fala sobre manter e ampliar as ações de correção de fluxo do ensino fundamental por meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aula de reforço em turno complementar. Então isso tudo para quê, gente? Para visar uma recuperação do aluno no ano corrente, para que ele não tenha um atraso. Antigamente a gente reprovava, antigamente a gente criava um desconforto vexatório para a família, para o aluno. Era o melhor que a gente tinha, sim, né? Só que hoje, se a gente conseguir ter profissionais que vão acompanhar esses alunos que estão com baixo rendimento, ele vai conseguir chegar no final do ano no mesmo patamar de desenvolvimento intelectivo daqueles alunos que não precisaram desse reforço. E a gente sabe que, assim, pela prática de lidar com as pessoas no nosso dia a dia, que cada um tem um ritmo de aprendizagem diferente. Tem gente que aprende matemática muito mais rápido que outras pessoas, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende cantando, tem gente que aprende fazendo esquemas, tem gente que aprende olhando, né? Exercitando, com metodologias convencionais, como exercícios estruturados, ou metodologias mais novas. Quer dizer, não importa, o que importa é que esse aluno possa ter um tempo para que ele estude à sua maneira. Então, escola vai ser um espaço de aula em que ele tem ali aquela noção de uma sequência didática criada pelo professor, mas o exercício dela e a fixação em si, isso vai depender da subjetividade de cada um. Isso tem que ser respeitado, que é o que essa lei está dizendo, né? Vai ter um horário extraturno que essa pessoa vai poder ter um auxílio diferenciado dentro das suas demandas. No item 6, está falando sobre universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? A tendência é acabar com os vestibulares, que o Enem seja um vestibular único que seja capaz de suprir, controlar, averiguar, né, e administrar toda essa demanda de suprimento de vagas e desejo de cursos, né? Os institutos federais são citados no item 7. Ele fala fomentar a expansão das matrículas gratuitas do ensino médio integrado à educação profissional,
abordando-se as peculiaridades da população do campo, comunidades indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Então aqui, quando for educação profissional, os institutos federais estão aí, né, com um passinho, já de orelha em pé, né? O 8 fala sobre a estruturação e fortalecimento e acompanhamento, monitoramento do acesso da escola e permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda do ensino médio. Aqui tem alguma coisa ligada às cotas, né? Bom, esses jovens, né, do ensino médio, eles serão monitorados quanto à frequência, aproveitamento escolar e a interação com o coletivo. Também serão protegidos, inclusive por leis específicas, a gente já estudou uma delas aqui, que é o ECA, né? Sobre discriminação, preconceitos, violências, práticas irregulares de exploração de trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce. Se você não assistiu aqui, não ouviu o comentário que fizemos sobre o ECA, né? Por favor, procure na nossa playlist que você vai encontrar. Faço questão que você entre em contato com esse saber. A meta 4, universalizar a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação. Para isso, nós precisamos, então, de um atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, por que preferencialmente? Porque existem alguns transtornos que incapacitam a aprendizagem coletiva, precisam de muitas demandas subjetivas particulares. Então, para esses casos extremos, aí nós vamos ter uma escola especializada, um espaço de aprendizagem especializados. Nos casos mais brandos, nós precisamos socializar as crianças. Então, a lei diz que estaria de acordo com esse critério do PNE que os alunos com transtornos globais, superdotação, deficiência, que eles estivessem no mesmo espaço dos outros, né? Justamente para aprender a lidar com as demandas sociais, que é um ensaio para o trabalho, né? Como resguarda a LDB. 4.2 fala sobre promover no prazo da vigência deste PNE a universalização do atendimento escolar, a demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 a 3 anos com deficiência, transtornos globais. Aqui é a mesma coisa que a gente acabou de falar, só mudou a faixa, né? Uma ideia de atenção especial à criança de 0 a 3 anos, né? Principalmente a família, né? Que às vezes está aprendendo também a lidar com aquilo que o filho trouxe, né? Ou aquilo que o filho tem em termos de comportamentos que necessitam de atendimento especializado. No item 7, garantir a oferta de educação bilíngue em línguas brasileiras de sinais, como primeira língua na modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua aos alunos surdos com deficiência auditiva. Isso de 0 a 17 anos, né? Quer dizer, então, para toda a juventude, nós temos que resguardar a questão de atendimento para Libras, né? Isso é uma lei nova, que, assim, antigamente as pessoas que eram surdas eram discriminadas, né? Eram, por exemplo, no caso da Grécia Antiga, eles eram descartados da sociedade, na Mesopotâmia também. Então, houve uma fase em que os surdos eram obrigados a oralizar, então tinham que fazer leitura labial, eram alfabetizados em língua portuguesa. Agora, existe todo um cuidado de especialistas em relação a eles, né, para que eles consigam, de alguma forma, estarem na sociedade com a possibilidade de serem respeitados nas suas idiosincrasias. O item 10 fala em fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos e equipamentos com recursos tecnológicos assistivos, dando, obviamente, condições de acessibilidade. Então, hoje a gente tem máquina de Braille, nós temos os livros em Libras, nós temos, por exemplo, eu estou realizando um curso sobre educação não violenta, ministrado pela Universidade Federal de Uberlândia. Todo o texto em PDF, ele vem acompanhado de um arquivo para vídeo em Libras. Então a pessoa clica e aparece lá a tradução, né? Então isso faz parte, né, da evolução da sociedade, para incluir todos mesmo, tá? Ainda que não consiga, né, gente? Ainda não consiga, parece que faz parte de uma questão moral nossa, né? Tentar incluir todos na educação. Ah, mas tem gente que não tem esse perfil. Não, então é ele que pode optar, né, na hora que chegar à maioridade, em não seguir esse trajeto. Mas o Estado não pode fazer essa distinção, né? Na sua laicidade, ele tem que abarcar todos. O item 12
promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos em parceria com as famílias. É como se a gente estivesse dizendo que o Estado deseja educação 24 horas. Quer dizer, todos os setores, tudo tem que estar ligado ao processo de educação. O item 16, incentivar a inclusão de cursos de licenciatura nos demais cursos de formação para profissionais de educação, inclusive de nível de pós-graduação, e, de acordo com a Constituição Federal, né, melhorar os referenciais teóricos por meio das pesquisas, por meio dos projetos. Né? Isso faz com que a gente consiga entender por que não é bacana você usar determinada abordagem porque ela se encontra ultrapassada. Quando eu era criança, por exemplo, nós chamávamos as pessoas com síndrome de Down de mongoloides. Né? Depois que eu fui entender que, ao me referir dessa forma, não só discriminava a pessoa que era portadora dessa síndrome, como também discriminava todo um país, né? Todo um país asiático. Então é necessário que a gente esteja sempre abordando novas possibilidades tecnológicas de revisão bibliográfica. Por isso que o Fórum Nacional de Educação é importante, né? Porque ele vai sempre atualizando as novas propostas. Bom, meta 5, alfabetizar as crianças no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Vamos lembrar, o ensino fundamental começa com 6 anos, de 6 até 14, certo? Então 6 primeiro ano, 7 primeiro ano, 8 anos o primeiro ano. Então, 8 anos de idade, nós teríamos o 3º ano do ensino fundamental. Então, com 8 anos de idade, todas as crianças deveriam estar alfabetizadas, de acordo com o PNE. Tá? Então, seria a primeira, a segunda, a 3ª série do ensino fundamental. Então, até a 3ª série, até 8 anos de idade, que equivale a 8 anos de idade, todo mundo deve estar alfabetizado. E, para isso, o item 5.1 fala da valorização dos professores, dos alfabetizadores e com um apoio pedagógico específico a fim de garantir esse processo de alfabetização das crianças. A meta 6, veja que o anexo dessa lei está detalhando cada uma daquelas metas, tá? A meta 6 é oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, a escola integral é para todo mundo? Não. Né? Ela vai optar em escola que seria, por exemplo, o ensino ligado às disciplinas da BNCC, e a escola integral seria aquela destinada a cursos livres, por exemplo. Isso foi muito importante também, é muito importante para aqueles pais que não têm onde deixar suas crianças. Então, se a escola está se especializando em criar atividades esportivas em horário extraturno, fazer os trabalhos, tarefas e acompanhamento daquelas crianças que têm dificuldade extraturno, a criança vai ficar mais tempo na escola e os pais vão poder trabalhar. E aí, então, a supervisão das crianças, quando não estiverem com os pais, estariam com os professores. Né? No mundo muito bonito da lei, isso aqui é bacana, né? Só que na prática a gente viu que talvez isso ainda não tenha atingido esse grau de excelência. Vamos tentar, né? A escola integral, ela vai ter no máximo 7 horas diárias, né? E ela visa buscar, né, mais de 50% dos alunos das escolas públicas e 25% dos alunos matriculados na educação básica. As estratégias. Bom, apoio da União, isso é imprescindível, né? Oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico multidisciplinares. Então, aí, várias disciplinas juntos caminhando para o cuidado com esse aluno, né? E caminhar progressivamente para que o professor trabalhe em uma única instituição. Se ele trabalha em 5 instituições como eu trabalho, a chance que ele tem de se dedicar plenamente aquele único aluno diminui. Então ele acaba assim sendo um sujeito itinerante naquela escola e os laços, né, são menos construídos. O item 6.2, instituir o regime de colaboração para o programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e imobiliário adequado. Então, precisa rampa, precisa elevador, precisa, se é só para crianças, precisa de vasos sanitários, de situações que são adequadas ao tamanho daquele estudante que está lá, por exemplo, né? Ou outras situações. E o item 4 fala fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais, esportivos e com equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques,
museus, teatros, cinemas e planetários. Então, isso aqui, esse item 4, faz referência à educação em espaço não formal. Os espaços formais seriam o espaço dentro da escola, o espaço sala de aula. Esse termo ainda é um termo novo, né? Porque a própria sala de aula pode se transformar numa sala de exposição em determinado evento, por exemplo, para a Semana da Cultura. Então a sala de aula foi transformada num espaço não formal. Então o espaço formal entende-se como aquele espaço sistematizado dentro da linha do projeto pedagógico para a manutenção da BNCC e do cronograma de aula estipulado na ementa do curso. Agora, a partir da utilização de outros espaços, como museus, bibliotecas e teatros, nós podemos também educar a sociedade, né? A gente aprende muito quando vai a teatro, então isso é educação não formal. Quanto à qualidade, a Meta 7 fala fomentar a educação básica em todas as suas etapas e modalidades. A etapa da educação básica é ensino fundamental e ensino médio. São 2 etapas, né? E na modalidade, ensino presencial, ensino à distância, educação no campo, educação quilombola, educação com pessoas com outras habilidades, são as possibilidades de apresentação da educação em determinada etapa. No item 7.2, no 5º ano da vigência do Plano Nacional de Educação, pelo menos 70% dos alunos do ensino fundamental e do médio devem ter alcançado um nível suficiente de aprendizado. Então nós estamos falando de 70% de desempenho de excelência, né? No meu sonho tinha que ser 100%, né? Mas se a gente está colocando uma meta de 70%, porque a nossa meta é muito mais baixa que isso, né? A nossa realidade é mais baixa que isso. A letra B diz o seguinte: no último ano da vigência do PNE, portanto 2024, né, todos os estudantes de ensino fundamental e do ensino médio devem ter alcançado um nível suficiente de aprendizagem em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu ano de estudo e 80% pelo menos no nível desejado. Todo o item 7 agora fala dessa qualidade, desse cumprimento de metas e qualidades estabelecidas, tá? O 11, por exemplo, fala melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações de aprendizagem internacional, como o PISA, por exemplo, né, que mede a capacidade, a fluência do aluno em língua portuguesa e em matemática. 7.13, garantir o transporte gratuito a todos os estudantes, visando a reduzir a evasão escolar. Então, quando uma escola pública ela cria mecanismos suplementares de educação, como uma merenda escolar no café da manhã que não existia, né? Por exemplo, só existia no horário de intervalo. Tem algumas escolas que 7 horas da manhã o aluno chega já tem um café da manhã, uma mesa posta para ele, né? Tem o transporte escolar. Isso tudo faz parte de um projeto para que a criança atinja o nível de escolaridade e não pratique a evasão, não saia da escola. Se não for assim, muitas famílias utilizam as crianças para outros meios não educacionais, né, como trabalho, né, com trabalho informal, semáforo, vendedores, né? Então isso tudo a escola atua, não só então como espaço de aprendizagem, mas também de cuidado com o cidadão, né? 7.15 fala sobre universalizar até o 5º ano da vigência deste PNE, portanto 2019, o acesso à rede mundial de computadores de banda larga. Isso faz parte também da questão da inclusão, né? Hoje a inclusão socioinformacional é absolutamente importante. No 17, ampliar os programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno em todas as etapas da educação básica, então são 2 etapas, né? Ensino fundamental e médio, de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 7.18 fala sobre a garantia do acesso às pessoas com deficiência. Então, todo mundo aqui é incluído, né? Ninguém de fora. No 7.20 fala sobre a universalização das bibliotecas. Mas por que tem que ter biblioteca e tal? Porque nem todo mundo está incluído ainda nas bibliotecas digitais. Então, se o 15 fala para incluir todo mundo no acesso aos computadores e à banda larga, é porque ainda não está todo mundo incluído. Então, as bibliotecas têm que continuar existindo na sua forma física. Quanto ao 23, garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive no desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para isso. Eu estou fazendo atualmente um curso de comunicação não violenta ministrado pela Universidade Federal de Uberlândia. É um curso para educadores da rede pública e da rede particular.
e trabalha toda a história, né? Prepara, assim, como você aborda o aluno, né? Quais são os históricos. Perdão. No 24, fala a implementar políticas de inclusão e permanência da escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua. Então aqui, de novo, a gente remonta a ideia do ECA, né? O ECA como o Estatuto da Criança e Adolescente, aquele que vai garantir que a criança tenha pleno exercício de cidadania em sua subjetividade. Na meta 8 é para elevar a escolaridade do cidadão. Então fala escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano. Então até 2024, o adulto de 18 a 29 anos tem que ter estudado em média 12 anos. Eu estudei até os 17 anos, ensino médio, mais 4 anos de faculdade, 21, mais 1 ano de especialização, 22. Peraí, fiz errado aqui o cálculo. Estudei até o ensino médio, né? É verdade, eu estudei desde o prezinho, desde 2 anos. Então eu estudei 15 anos de educação básica, mais 4 anos de faculdade, são 21, mais 1 ano de especialização, 22, mais 2 anos de mestrado, 23, 24, mais 4 anos de uma outra universidade, são 30 anos. Então eu já estudei efetivamente, matriculado, né? 30 anos da minha vida. A meta era ter estudado 12, né? Então estou acima da média. Essa é a ideia do governo, né? Fazer com que a pessoa fique mais tempo em contato com os saberes institucionalizados. O 8.1 vai falar das estratégias para isso, né? Então é a correção do fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado para a recuperação desse processo parcial, implementação de programas de educação de jovens e adultos, que é o EJA, garantir a gratuidade do Enem, para que todo mundo consiga ter acesso à universidade pública, expandir a oferta de educação profissional técnica, e aqui entra os nossos institutos federais, né? Questão da meta 9 agora. Meta 9, para elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E até na vigência desse Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa do funcional. Analfabetismo funcional é aquele que a pessoa sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar. E, geralmente as pessoas elas leem a placa do ônibus, né? Elas assinam o seu nome no documento. O analfabetismo total é aquele que não lê e nem escreve, né? É um filme muito bacana para a gente aprofundar essa temática, é Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, né? E o Vinícius de Oliveira. Muito bom filme que mostra a importância da alfabetização numa sociedade, né? E mesmo da importância, a questão ética mesmo, né? Porque ela começa o filme sendo alfabetizada, mas usando esse saber de uma forma antiética, e depois ela vai se transformando, né? De acordo com o item 9, assegurar a oferta de educação de jovens e adultos nas etapas de ensino fundamental médio às pessoas privadas de liberdade. Então aqui, né, os PPPs, pessoas privadas de liberdade, têm autorização para fazer o Enem, tem autorização para estudar. Aí a gente precisava ler a normativa, mas se eu não me engano, a última vez que eu li algo parecido, não sei se mudou, cada dia estudado é um dia abatido na pena também, né? Então aí a galera dos direitos humanos conseguiu sancionar essa lei para beneficiar o detento no sentido de que se ele está cuidando da sua ética, dos seus estudos, ele está aprendendo a conviver com a sociedade, né, para exercer sua cidadania novamente. A contribuição dos IFs, Institutos Federais, está no item 9.11, implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos dos baixos níveis de escolarização formal, e para os alunos com deficiência, articulando com os sistemas de ensino a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Inclusive tem uma lei, né, que eu fiz aqui no podcast, que fala da criação, da transformação de algumas escolas agrotécnicas e o surgimento dos institutos federais. Te convido a entrar em contato aqui no canal. A meta 10 é oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos dos ensinos fundamentais e médio na forma integrada à educação profissional. Então aqui a intenção é gerar mão de obra qualificada, né?
com o objetivo de elevar o nível também, né, de escolaridade desse trabalhador. Em vez de ser só o cara que tem a mão de obra, ele vai ter a mão de obra, mas também um saber relativo a esse trabalho que ele exerce, tá? A inclusão tem que ser, então, social, educacional e profissional. Lembremos que o tripé da educação da LDB é exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. Então, a educação está atrelada ao exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O item 10.10, né, desse anexo aqui, fala orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de modo a atender as pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais. Então aqui vai ter educação até mesmo dentro dos presídios. A ideia é essa, tá? E diz aí se você concorda ou não com essa ideia, comenta aí por favor, né? Se você concorda que dentro do presídio tem que ter esse tipo de ação, tá bom? Vou adorar te responder. A meta 11, ela quer triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta de pelo menos 50% da expansão do segmento. O item 11 agora, fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio, na modalidade de educação à distância. Então, educação à distância é uma modalidade, ela vai ser usada para educação de nível médio em algumas situações e educação superior. Muitos cursos de licenciatura, por exemplo, são feitos à distância, né? A ideia, então, é incluir e manter até a finalização das etapas todo esse grau de excelência. O item 11 ratifica isso, elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio e na rede federal de educação profissional para 90%. A meta 12 fala sobre o ensino superior, elevar a taxa bruta de matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Se eu elevo a quantidade de pessoas que está fazendo faculdade, que está estudando em nível superior, eu aumento a qualidade dos serviços prestados à comunidade depois de formado, né? Eu torno o cidadão mais técnico. E para isso, né, nós vamos usar a Universidade Aberta Brasil, o ensino à distância, né, uma maior qualificação desse profissional, estimular o ensino, pesquisa e extensão, ok? O item 12 eleva gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90%. Tem que aumentar em 90%. Por quê? Nós temos aí 7 milhões de pessoas querendo prestar vestibular e 3 milhões e meio de vagas nas universidades públicas. Então nós precisamos equacionar isso, a gente aumentar essa oferta, né? Aqui, por exemplo, na UFTM, nós vamos abrir um campus na cidade de Araxá. Para quê? Para aumentar exatamente essa carga de profissionalização, essa oferta de profissionalização que o ensino superior promete. Item 12, expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. Então, enquanto a gente não consegue fazer a universalização do ensino público gratuito, o governo faz o quê? Ele ajuda as pessoas a entrarem em universidades particulares por meio desses financiamentos, que é o FIES e o ProUni. Tá? Para isso, nós precisamos de parceria, né? Ampliar a oferta de estágio como parte de formação de educação superior. E esses estágios em empresas que estão requisitando profissionais que vão atuar de forma prática em relação aos saberes que adquiriram na faculdade. O item 9 visa ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas. Quando você escutar essa expressão política afirmativa, você deve lembrar de cotas, tá? Então tem cotas para são cotas sociais e cotas raciais, né? E essas cotas elas vão entrar na concorrência de 50% das vagas das universidades públicas. Então nós temos 50% para ampla concorrência e 50% para cotas, tá? Essa cota tem a ver com a situação econômica da pessoa, a situação étnica e se ela entra num desses grupos favorecidos, que são os índios, os quilombolas, a camada mais pobre da população junto aos negros. O item 20 fala do ProUni também, né, que é o Programa da Universidade para Todos, que está destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores. A meta 13 é o aumento de mestres e doutores. Então, do mesmo jeito que a gente quer aumentar em 90% a quantidade de vagas no ensino superior,
para capacitação e formação de um profissional, a gente precisa melhorar o professor que dá aula para ele. Então, o ensino superior, nos níveis mais elevados, de mestres e doutores, é para a formação de professores no país. Então ele visa elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%. Então era 90% para a graduação, aumentar a graduação em 90%, aumentar o ensino de mestres e doutores em 75%. E para isso a gente tem estratégias, né? Os sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação em Educação Superior, ele vai ser exatamente o termômetro que vai indicar para os elaboradores das normativas dos cursos superiores qual é o caminho que deve ser seguido e quais caminhos devem ser evitados. Junto deles nós temos o CONAS, né, que é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então aqui nós estamos falando da elaboração de dados que podem ser revertidos em ações de melhoria no ensino superior. O item 5 fala da pesquisa, elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade de modo que realize pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação e estrito sensu. Se não tiver pesquisa, não tem um avanço do conhecimento. Por isso que uma universidade pública ela é muito mais significativa nesse quesito que a particular. A particular ela vai tirar dinheiro da própria reserva para investir em pesquisa. A universidade pública ela tira dos impostos destinados à manutenção da própria universidade. Então o sistema público aqui no Brasil, como ele é organizado, ele é o grande financiador do progresso do país. Enquanto o sistema particular, ele quer pegar o profissional já com experiência, quer pegar o profissional que já tem um determinado saber, investir pouco nesse profissional ou no segmento que ele trabalha, né? Se você tiver um tempo para pesquisar, você pode pegar, por exemplo, o governo americano, né? Vamos sair um pouco da esfera brasileira. O governo americano que bancou o estudo sobre Covid, os avanços científicos nessa época. O governo americano que banca, por exemplo, o Pentágono. O governo americano que faz o Estado americano acontecer. Aí você fala, a gente tem que ter o Estado mínimo, tal. O Estado mínimo, assim, no liberalismo o Estado é mínimo, mas no investimento de ciência, quem banca os Estados Unidos é o próprio Estado, né? Se não fosse o governo americano, por exemplo, bancar a NASA, talvez a NASA nem existisse, né? Agora vamos ver a meta 3.8. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação das universidades públicas, de modo a atingir 90% das instituições cadastradas. Então, precisamos não só fazer ampliação de vagas em 90%, mas fazer com que as pessoas se formem nesses cursos, né? O meu segundo curso de graduação em Física, por exemplo, anualmente formam 2 ou 3 alunos. Entram cerca de 20, né? Formam 2 ou 3. Porque a evasão é muito grande, né? E aí nem os programas públicos de assistência conseguem fixar o aluno. Dada a dificuldade que é fazer graduação noturna, às vezes fora da cidade, tem um ônibus que traz, às vezes falta comida, às vezes tem problema em casa com a internet, então nem assim consegue formar 100% daqueles que ingressam na universidade. Nós temos que chegar a 90%, né? A mesma coisa para a pós-graduação. Elevar gradualmente o número de matrícula na pós-graduação, estricto sensu, de modo a atingir uma titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores, tá? Então a meta para a especialização 60 mil e para mestres e doutores 25 mil por ano. Estratégias para isso acontecer, né? Expandir o financiamento de produção de pós-graduação, estricto sensu, por meio de agências oficiais de fomento. Sem o financiamento, né, sem a propagação dos cursos, nós não temos essa possibilidade. E também ampliar a oferta de programa de pós-graduação estricto sensu. Qual que é a diferença estricto sensu com lato sensu, né? Estricto sensu é específico, a lato é maior, uma mestrado, a outra doutorado. O objetivo agora, no item 13, é aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do país. Com todo esse investimento é para a gente produzir, parar de importar tecnologia, né? A gente exporta minério e importa chip de computador. A gente não tem uma empresa que produz um carro, um automóvel de marca brasileira. Tínhamos nos anos 80 a Gurgel, que deixou de existir. A gente não tem uma empresa que fabrica telefones, a gente importa ou da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos, ou da China. A gente não tem uma empresa que fabrica antenas para
tecnologia 5G, né? Então toda a tecnologia é sempre estrangeira e nós precisamos reverter isso, né? E o tempo tá curto. E não adianta reverter só pensar em vamos produzir tecnologia. Não, a gente tem que produzir de acordo com o item 14, que pensa que a ciência tem que estar acoplada à tecnologia, à sociedade e ao meio ambiente. Uma ciência, a tecnologia que produz por ela mesma, sem pensar na sociedade, no meio ambiente e no seu povo, ela pode correr o risco de fazer coisas horríveis, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Então ela tem que pensar sempre na inclusão, na proteção do meio ambiente, na proteção dos seus habitantes, do próprio planeta. A meta 15 fala do corpo docente, né? Já até incorpora aqui um pedacinho da LDB de 94/96, né? Que todos os professores e as professoras de educação básica possuam formação específica de nível superior. Então, aquele negócio de saber notório que o Michel Temer sancionou é justamente porque nós não tínhamos professores capacitados. Mas o saber notório é importante? Óbvio que é, mas é necessário fazer um curso superior para entrar em contato com técnicas didáticas ligadas à pedagogia, sobre como tratar o aluno, sobre a história da educação, filosofia da educação. E às vezes aquele sujeito, por exemplo, que formou em odonto, da aula de química, ele sabe muito de química, mas ele não sabe sobre a questão da educação, sobre as leis, sobre esse Plano Nacional de Educação, sobre a LDB. Então o curso de graduação é para isso, tá? Ainda sobre capacitação, complementando o que eu falei, o item 9 diz implementar cursos e programas especiais para assegurar a formação específica na educação superior. E o 16, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Então é deixar todo mundo da educação básica com curso superior e, além disso, metade deles com um curso de pós-graduação. A meta 17 é sobre a questão de salários, né? Equiparar o rendimento aos demais profissionais com escolaridades equivalentes. Então, o profissional da educação básica, talvez ele não devesse ganhar menos do que o profissional da educação superior. É isso que está dizendo essa lei. Esse equiparamento salarial aqui, absolutamente importante, né? O 3, implementar no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, planos de carreira para os profissionais do magistério. Isso aqui é o mínimo, né? Eu sou da área de educação, trabalho só em escola particular. Eu não ganhei R$1 a mais por ter feito especialização e nem mestrado. Meu salário continua o mesmo, regulado por um sindicato, e eu não tenho plano de carreira. Isso eu acho absurdo, porque isso não me incentiva a fazer o doutorado. Baseado em que eu faria o doutorado, né? Só por altruísmo? Altruísmo eu estou fazendo aqui, lendo essa lei com vocês, mas com vontade de estudar, nós precisamos ser estimulados, inclusive em planos de carreira, né? Assim como a gente tem em grandes empresas, né? Você tem metas a cumprir para chegar em outro lugar. Eu acho que falta isso na carreira do profissional da educação, né? Alguns locais já estão remunerando, a prefeitura da minha cidade já está remunerando, quem faz mestrado, né, já está melhorando, criando esse plano de carreira aqui. A meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência dos planos de carreira para profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. Então aqui é para sistema municipal, estadual e federal, então tem que ter um plano de carreira aqui, né? Isso é a valorização, isso é resgatar o prestígio, a nobreza da profissão, né? Eu acho que, inclusive, qualquer profissão deveria ter isso, deixar bem claro que se existe uma meritocracia, que ela fique transparente nas ações do funcionário para que ele atinja aquele nível que ele quer, né? E o 4 diz, prever nos planos de carreira dos profissionais de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, licenças remuneradas e incentivos para a qualificação profissional. Então, se eu preciso mesmo fazer um curso, eu preciso me ausentar. É diferente do sistema privado. O privado, você tem que qualificar-se enquanto o ano continua, corrigindo suas provas, preparando suas aulas, fazendo cursos online de madrugada, e não há remuneração para isso, né? E não há garantia de que vai ficar tudo bem no final do processo. A gestão democrática da educação, nós já falamos sobre ela está citada no item 19, né? Quanto mais a comunidade participar, mais o corpo docente, os alunos, a sociedade civil, melhor a educação vai ficar, né? As estratégias para isso, então, para que seja mais democrático: nomeação de diretores e diretores de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. Então, todo mundo presente fazendo a educação acontecer.
Para isso precisamos organizar os grêmios, associações do país, né, associação estudantil, nós precisamos ter um programa de avaliação desse docente, de gestores da escola, precisamos ter então uma institucionalização disso e um direcionamento do valor do PIB, né? A Meta 20 fala que é necessário ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo um patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência dessa lei. Então, em 2019, 7% do PIB deve ser direcionado à educação. E no final, chegar a 10%. No final do decênio, em 2024, então deveríamos usar 10%. Fazer uma pesquisa aí, por favor. Informa para todo mundo que está assistindo, está ouvindo a esse vídeo, qual é o valor que hoje, 2024, o Brasil investe em educação. O valor em relação ao PIB. E ver se a gente já está usando os 10% dessa lei. Ou se essa lei foi só uma lei para inglês ver. Okay? As estratégias para isso, então, garantir fontes de financiamentos permanentes e sustentáveis. Por que tem que ser permanente? Porque, de repente, em 2026, então, corta a verba e não tem mais educação. Então, na educação, a verba tem que ser permanente, tá? E para ser permanente, tem que ser sustentável. Porque, de repente, você vai pegar alguma verba de um determinado royalty de petróleo, o petróleo acaba e a educação fica prejudicada. Então, tem que ser sustentável para ser permanente, tá? Por enquanto ainda usa o royalties do petróleo, que é o que fala o item 3, né? A exploração de petróleo e gás natural e outros recursos com finalidade de cumprimento dessa meta prevista. Esse dinheiro, obviamente, tem que estar sob total transparência, que é o que fala o item 4, né? E no item 7, implementar o custo aluno-qualidade, o CAC, custo aluno-qualidade, como parâmetro para o financiamento de educação de todas as etapas e modalidades de educação básica. Então a gente tem que saber quanto custa cada aluno durante um ano, para saber quanto aquela escola vai receber de orçamento, tá? Seja no sistema federal, estadual ou municipal. O CAC, custo aluno-qualidade, será definido no prazo de 3 anos e será continuamente ajustado com base em metodologias formuladas pelo MEC. E a União, obviamente, respalda essa lei, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa discussão de hoje. Nós vamos, na próxima, fazer um podcast sobre a Lei 14.811, que fala sobre as medidas de proteção à criança e ao adolescente. Muito obrigado e até lá.